Gente, como tudo que vai e volta. Agora é a vez dela. Não é, mozão? Existe alguma parte sua que acabou se misturando com o personagem nessa nova fase? Se sim, qual? Essa certeza e o entendimento cada vez mais da minha sexualidade em relação a, tipo, todas as minhas certezas em relação ao desejo pelo feminino, entendeu? Você acha que o público vai se conectar ainda mais com o casal protagonista? Quem são? Quem são? Não sei. Na próxima fase? Nunca nem vi. Cara, demais! Eu acho. Tem uma cena que eu vou falar no ouvidinho dela agora. Nossa! Que eu vi. Ai, qual é a cena? Fala aí, eu corto, tô curioso. Vai ter que cortar, hein? É. Se você aí de casa Eu tô achava que passando já mal. era gay por magia, amor, Não. Agora vocês não estão entendendo. Agora vocês não estão Não entendendo. entendendo. Não estou preparada. não estão. Nem a Eu gente não tá. tô.